Então, pessoal, estava fazendo uma pequena análise aqui sobre o canal Fio Diário, que é um canal qual eu acompanhei por um bom tempo aqui no YouTube. Eu entrei naquela época em que a Geisiane Freitas ainda estava, né? Ela saiu de lá faz mais de um ano, eu acho, certo? E hoje você pega aqui o Fio Diário, ele entrou na grana, porque havia tido a aliança do Paulo Figueiredo Filho. É um cara que é um analista de direita, é um comentarista de direita, de certo sucesso, dá para você falar tranquilamente que ele é bastante conhecido, e pelo que eu havia sacado, inclusive eu havia falado isso aí em alguns vídeos de meses atrás, né? O cara entrou com uma grana para cima do Fio Diário, certo? Mas ainda assim o pessoal tá pedindo Pix, né? O pessoal tá pedindo Pix, inclusive falando em Pix, eu lembro de pessoas terem dito no chat, isso aí foi há meses atrás, né? Eu acho que faz uns 4 ou 5 meses atrás, acusando o Marco Antônio Costa, que é o dono do Fio Diário, de utilizar parte daquele dinheiro ali para tomar vinho caro, justamente em restaurante caro. Eu acho que não me surpreenderia por quê? Porque, cara, eu não vou falar sobre a vida pessoal do Marco, até porque eu não conheço ele, e também não quero soar fofoqueiro, né? Mas o sujeito, você pega pela estampa dele que ele tem um certo alto padrão, e por mais que eles estejam ganhando muito dinheiro, cara, é impossível imaginar, que o pessoal poderia pegar parte daquela grana ali para fazer outra coisa, que não seja o que mesmo ajudar o canal, que não se ajudar o canal, o cara já estão ajudando. Estou falando no sentido de colocar melhorias para o canal. Eles vão tirar, inclusive eu acho que todo youtuber faz esse tipo de coisa. É tipo assim, você tem um canal de 2.000 inscritos, ou então até mesmo de 2 milhões de inscritos. O pessoal vai pegar a parte do superchat para fazer outra coisa, cara. Para comprar um tênis, para comprar... Eu ia falar comprar um carro. Não, você vê que, cara, você pega no nível do Felipe Neto, eu acho que dá para comprar um carro sim. Certo? Mas enfim, eles vão utilizar para outras coisas, as quais não tem nada a ver com a manutenção do canal, com a melhoria do canal. Ok? Então até aí normal. Certo? Mas enfim, então o Fio Diário é um canal qual, dentre o que a Revista Oeste e o Braddock Show, é o que mais eu havia me identificado. Eu já havia falado que eu comecei a acompanhar o canal Fio Diário quando a Geisiane Freitas estava lá, e até hoje não sei o porquê dela ter saído de lá, não sei o porquê, e eu não quero ter que mandar um super chat pro Marco Antônio Costa para perguntar o porquê. O cara tá numa situação financeira muito melhor do que a minha, cara, então não vou dar esse, entre aspas, gostinho pra ele, sacou? Mas enfim, cara, eu havia sacado que o Fio Diário ele anda numa espécie de contradição em relação a brandir a bandeira da direita. Não apenas bolsonaristas e conservadores acessam aquele programa, são a audiência daquele programa. Eu creio que gente anarcocapitalista, até porque vez ou outra o Paulo Cogos está lá, mas o Fio Diário ele meio que está cometendo o mesmo erro da Revista Oeste, Inclusive eu havia me surpreendido com o tal erro da Revista Oeste, quando ela havia colocado lá o Thiago Pavinato esse que não é conservador, não é da direita, ele é um neoliberaloide, e ele já havia demonstrado por A mais B que deveria ser enxotado justamente dos campos da direita. Eu já havia comentado aqui. O cara, isso aí foi, cara, não lembro se foi no ano retrasado ou se foi no ano passado. Não, foi no ano retrasado. O cara havia frequentado lá o Pânico, e ele havia falado que Santo Agostinho era gay, havia se mostrado defensor do aborto. E lá no programa da Jovem Pan, que era o Mais Um Podcast, cara, ele havia discutido inclusive com o Marco Antônio Costa, dizendo que era a favor do crime de homofobia, cuja tese do STF atrela essa situação aí ao racismo, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, certo? E o próprio Marco foi pressionado pelo Pavinato, sobre ele supostamente ser gay, sacou? Se bem que, cara, todo gay que é questionado em relação à sua sexualidade faz isso aí, ele utiliza a carta do você é um enrustido, como espada e escudo, sacou? E não sei se você se lembra, mas o cara havia falado uma barbaridade aí em relação à morte da Carol L, que era lésbica, mas era da direita, era bolsonarista ferrenha, ela já conheceu o Bolsonaro, já andou com o Bolsonaro, certo? Então não dava para você colocar na cabeça de que, vou falar Marco,
o Pavinato é da direita. Não, ele não é da direita. Eu não estou nem citando o fato dele ter sido do MBL. Certo? Até porque tem gente que saiu do MBL que hoje foi abraçado pelo conservadorismo, tipo aquele Fernando Holliday. Eu não engulo ele, mas o cara havia sido abraçado pelo pessoal. E o mesmo pessoal, o meu pessoal aí genericamente falando da direita, né, abraçou o Pavinato. Ele aproveitou aquele vácuo de demissões que a Jovem Pan cometeu quando o Lula havia sido, entre aspas, eleito, né? Tirou todos os comentaristas da direita, tipo o Paulo Figueiredo, o Constantino, né? Tirou um monte de gente de lá. Aí o sujeito ficou sendo o único ali a bater no PT, né? E com a Jovem Pan com uma direção já esquerdista, sacou? Aí pronto, se aproveitou desse vácuo, aí pegou o público viúva dos comentaristas políticos da direita que haviam saído, sacou? E a revista Oeste, né, posteriormente, anos depois, tá dando espaço aí pro Pavinato, inclusive, e tem um programa lá, né? E o Marco Antônio Costa já havia falado em alguns vídeos atrás que queria conversar com o Pavinato, né, acerca de resolver, né, essas questões aí controversas em relação à ideologia do próprio Pavinato. Porque ele defende coisas que a galera da direita como um todo não defende. Mas mesmo assim, o pessoal que adora ele não tá atentando a essas diferenças, né? Você até pode falar pra mim que, porra, cara, mas não estão atentando a essas diferenças aí porque é o brasileiro médio, né, que geralmente não pesquisa, né, geralmente quando ele se importa com o passado da pessoa, só se a pessoa em si tiver feito uma coisa bastante ruim, né? Tipo o cara matar alguém, o cara ser um estuprador, o cara ter sido acusado de assédio, né? E tudo mais, aí sim o brasileiro médio se importaria. Mas em relação às defesas ideológicas completamente divergentes do que um conservador normal, né, defenderia, o pessoal simplesmente não se importa. Aí então, né, com isso aí eu falaria, cara, eu concordo contigo. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Então é por isso que se hoje o Pavinato for candidato a alguma coisa, né, seja vereador, seja deputado, o cara ganha aqui por São Paulo. Até porque São Paulo elege quase qualquer coisa, né, não, parceiro? Elege quase qualquer coisa. Aí tá, qual o erro do canal Fio Diário? Né? Por que ele tá cometendo o mesmo erro da Revista Oeste? É que o Marco, tá ventando pra cacete aqui, cara. Tá ventando muito. Eu acho que é porque tá frio, tá nublado, né? O sol tá saindo aqui timidamente, hein? Espero que vocês não tenham dificuldade para ouvir. O Marco Antônio Costa, ele coloca algumas pessoas que também são controversas no sentido ideológico. Tipo o quê? Ele de vez em quando coloca lá o o Wagner Tomazoni, que é do canal Tragicômico. E eu já havia dito aqui no canal que o Tomazoni, né, ele é um cara que é simpatizante do MBL. Ele é simpatizante. Vou falar aqui, recentemente eu havia soltado um vídeo comentando sobre a live que ele e um cara chamado Gigante Richard, que também tem um canal aqui no YouTube, né, fez justamente com o Renan Tourdeblon de Santos, que é o líder do MBL, e com aquele Junito, né, que é mais conhecido como Burrito. É uma espécie de braço direito de chupa-saco do Renan. O Renan tem os seus funcionários lá mais conhecidos, que é o Arthur Mamãe Falei, a Amanda Vetorazzo, o Kim Kataguiri, né, que dentre eles é o mais carismático, é de fato mais conhecido. Tem aquele Renato Batista, inclusive, né, vou rememorar aqui, a Amanda e o Renato Batista são candidatos a vereador aqui por São Paulo. E eu espero que eles não vençam, né, claro, é claro, certo? Até porque ambos são isentos de qualquer carisma, né? E esse pessoal aí está se aproveitando da direita, dos bolsonaristas, da mesma forma que o Pavinato. Eles estão aí fazendo vídeos contra o PT, fora Lula, reclamando dos absurdos que o próprio governo Lula anda fazendo, né, para cima da população. Eles estão querendo pegar a voto de bolsonarista desavisado. Inclusive, já teve aí um relato de uma pessoa que segue o Tiff, né, que era do canal Xbox Mil Grau, uma das pessoas que está mais detonando o pessoal do MBL, né, de que um cara da direita bolsonarista já havia caído, na de que a Amanda Vetorazzo seria uma pessoa da direita de verdade. Eu vou mostrar para vocês uma conversa que eu tive com um amigo meu,
e ele me contou o seguinte, ó. Cara, ontem eu tava conversando com o... Aí ele fala aqui. Começamos a bater papo sobre política e tal. Perguntei em quem ele iria votar pra prefeito. Ele disse que no Marçal. Perguntei em quem ele ia votar pra vereador. Ele disse, naquela loirinha daquele movimento. Falei, do MBL? Ele, isso. Tiff, o cara é bolsonarista. Aí eu, puta que pariu, que foda. Aí ele tá assim, ó. Daí falei pra ele sobre tudo que ela fez. Mas o cara não sabia. Na hora lembrei de você, mano. Sobre a estratégia dos caras em pegar votos dos bolsonaristas desavisados. Tem muitos bolsonaristas que não estão no Twitter acompanhando as paradas ali, né? Estão aí perdidos em algumas redes sociais, não acompanham tanto, não sabem. Mas a Amanda, ela é do MBL, ela fez campanha pro voto nulo, né? Falando que era tudo a mesma coisa. Ajudou o Lula a voltar aí. Você pode falar que ajudou, mas as urnas, não sei o que, de forma moral ajudou, seja confiando nas urnas ou não, ajudou, né? Quis fazer ajudar o Lula a tirar votos do Bolsonaro, porque o MBL não tirou voto do Lula, só tirou voto do Bolsonaro. Então, se o Lula tá aí, né? Obrigado, MBL aí, todo o seu movimento, fora as dezenas de hipocrisias e tudo mais que eu já cansei de mostrar aqui. Então, o objetivo do pessoal do MBL é isso aí, né? Para mover a candidatura, para fazer com que a Amanda Vettorado e que o Renato Batista sejam eleitos, eles estão fazendo esse tipo de abordagem aí anti-Lula, anti-PT. Sendo que eles haviam ajudado o Lula a voltar à cena do crime. É sempre importante falar isso aí. E o Tomazoni havia sido bastante criticado por essa live que ele fez com o pessoal do MBL. Live cujo título estava lá que o MBL e a direita deveriam se unir, blá 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 blá. Essa live ainda existe, ela está lá no canal MBL Lives. Eles foram bastante criticados, né? Tanto esse gigante Richard quanto o Tomazoni, que tem mais de 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Lá no X, o pessoal ficou refutando ele e o sujeito reagiu. Ele reagiu bloqueando essas pessoas. Ele estava falando que estava sendo cancelado, cara. Certo? Onde que uma pessoa que apenas havia sido criticada, e criticada com razão, estava sendo cancelada? De onde isso aí configuraria uma espécie de cancelamento? É claro que não, cara. É claro que não. Você sendo uma pessoa pública, você, até para pagar de bom moço, você faz uma live em que sugere uma certa aliança com o pessoal do MBL, você sabendo que a galera do MBL odeia as pessoas, não apenas bolsonaristas, mas as pessoas que, de certa forma, elas pregam contra o que o pessoal do MBL o que o pessoal do MBL quer, e que se coloca como da direita, e que se coloca como de direita, certo? Você vai ser criticada até pelo pessoal que te acompanha também. Você vai ser criticado. É claro que teve uma porrada de gente que estava defendendo ele, mas uma porrada de gente também estava criticando ele. E muita gente que estava criticando, inclusive sem xingar o cara, havia sido bloqueada por ele. Eu vi isso aí, cara. Eu vi isso aí no vídeo que eu havia feito recentemente. Mostrei exemplos de gente que havia refutado ele de forma educada e que estava sendo bloqueada por ele. O sujeito havia falado que estava sendo cancelado, parceiro. Sacou? E esse imbecil faz parte da Liga, ia falar Liga Gordola, Liga Gordola mesmo, Liga Nerdola, que é aquele grupo de, entre aspas, nerds de direita, que sempre faz vídeo aí para reclamar da cultura woke, tem que reclamar mesmo, mas isso aí acaba ficando uma espécie de zona de conforto também, né, cara? Me lembrou até da Ana Carolina Campagnolo em relação ao feminismo. Sacou? O pessoal tá fazendo obra aqui, Então, fica complicado, cara. Olha só, a própria Liga Nerdola já não vale nada. Você tem um pessoal ali que até por... certo? Os caras abrigaram um youtuber assumidamente cancelador, que é o Laio, que faz parte do canal Central, também um canal relativamente conhecido. Canal que seria da direita, mas que, tem como um dos membros, um sujeito, como eu havia acabado de falar, assumidamente cancelador, cara. Ele foi a favor do cancelamento, esse sim cancelamento, do próprio Tiff, certo? O Tiff, toda vez que tentava fazer
um canal aqui no YouTube, né, ele era excluído, certo? Então, cara, não dá para você confiar em gente justamente como o Wagner Tomazoni, e não dá para confiar ainda mais por esse tipo de atitude a qual ele havia feito semanas atrás, que é de ficar se dizendo cancelado só porque estava sendo criticado, né? E bloqueando as pessoas, cara. Ninguém, acho que do que eu vi ali, né? Poucas pessoas haviam faltado com respeito para cima dele, cara. Poucas. Então, cara, eu também tinha entendido que o Marco Antônio Costa, dentre esses canais os quais eu havia citado, que é a Revista Oeste e o Braddock Show, ele quer colocar o Fio Diário como uma espécie de chamariz para os jovens também, para os jovens da direita. Inclusive, isso aí vai de encontro com as manifestações as quais ele havia protagonizado junto com Marcel Van Hatten, junto com o Rodrigo Constantino, com o Alan dos Santos, um pessoal que fez manifestações sem o aval dos bolsonaristas, né? Sem o aval do bolsonarismo, não vou falar sem o aval dos bolsonaristas, não, sem o aval da família Bolsonaro, pronto, certo? Eles fizeram 2 manifestações aí pró-direita, eu não vejo nenhum problema com isso aí, até porque eles também já devem estar de saco cheio da, entre aspas, omissão do Jair Bolsonaro. Não tem omissão nenhuma, sacou? O Jair Bolsonaro, ele está acorrentado pelo PL. As mãos dele estão acorrentadas pelo Valdemar Costa Neto, aquele mensaleiro lá, sacou? Aquele mensaleiro lá. E eu acho, essa aqui é uma tese minha, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele se sujeitou a esse tipo de situação aí, né, para que o nosso querido ditador careca não persiga ele e não prenda. Eu acho que sim. Para começar, ele nem deveria ter voltado para o Brasil. Não sei se você se lembra, mas há mais de um ano atrás ele tinha ido para os Estados Unidos, né, e tudo. Por mim, ele ficaria por lá denunciando os crimes que o ditador careca faz aqui no Brasil. Sacou? Ficaria por lá. E o Paulo Figueiredo anda fazendo isso. Ele denuncia, tanto ele quanto outros comunicadores da direita, né, que estão lá. Entretanto, cara, você tem que ter um mínimo de critérios para querer pensar em agregar alguma personalidade da direita para o seu programa. Uma coisa é você colocar ali gente como Paula Marisa, você colocar gente como Paulo Cogos, certo? Outra coisa é você colocar gente como Wagner Tomazoni. E eu aposto que o Marco Antônio Costa sabe muito bem o que o Wagner Tomazoni fez no verão passado. Essa coisa aí dele ter feito a live com o Renan Turdelblond é recentíssima, cara. É recentíssima, isso aí não tem nem 2 meses. Aí vai o cara, coloca ele lá dentro do seu programa, do seu canal, né? Você tá misturando as coisas, parceiro. Por mais que você queira também ganhar muito dinheiro no processo, também não vejo problema nenhum, mas você tá colocando uma pessoa ali que tem tanta valia ideológica para a direita quanto gente como o Thiago Pavinato. Certo? Cara, o Tomazoni, assim como o pessoal da Liga Gordola, e sua boa parte, é simpatizante do MBL. Sacou? Você acha que, ideologicamente falando, gente como Marfinha presta? Inclusive eu já havia feito vídeos aqui, denunciando justamente essa dualidade do Marfinha, que é outro liberaloide. O cara em conversa com o Tiff, né, para justificar a adoção de um cancelador, né, que é o Lion, lá no seu Liga Nerdola, havia falado que o Liga Nerdola é meu filho. Você sabe que eu sou bolsonarista pra caramba, né? O que o Bolsonaro mandar, né, a pessoa que ele indicar, eu vou lá e voto. Ok, isso aí até pode ser verdade, mas isso aí bate de frente com o fato dele ter colocado um cancelador nas suas frentes. Certo? É algo que é algo meio esquizofrênico, sacou? É algo muito contraditório. Então, para encerrar esse papo, o Marco tá fazendo a mesma coisa, tá cometendo o mesmo erro, cara. Tá cometendo o mesmíssimo erro.
Ah, mas acontece que tem o Adrilles lá, que também é liberaloide, né? Ele defende algo aí que não necessariamente um conservador defende, mas o Adrilles não é simpatizante do MBL. Vou repetir aqui, o MBL, ele não é da direita, cara, ele é de centro-esquerda e agora tá querendo pegar o público bolsonarista para alavancar a candidatura da Amanda Vittorazzo e do Renato Batista. Porque, obviamente, eles querem eleger esses dois aí. Sacou? O Adrilles não foi a favor do Fica em Casa. O Adrilles não foi a favor da obrigatoriedade das vacinas. O Paulo Figueiredo defendia as vacinas, inclusive. Mas ele não foi a favor do Fica em Casa. Sacou? Inclusive, naquela época, né, da pandemia, ele havia sido um dos comunicadores da direita ali na Jovem Pan, né? Ele estava lá, que mais denunciava os absurdos do Fica em Casa. Certo? Então fica complicado.